Chegamos ao último episódio da terceira temporada do Faces e a gente bolou um assunto dessa vez que tem muito a ver com medo, que eu acho que todo mundo tem um pouquinho, mas antes disso eu queria mostrar esse espaço lindo que a gente está aqui da Dabol, que é o Livre, o apartamento decorado, no qual a gente se encontra na sala para fazer essa entrevista linda. O tema, medo de morrer. E aí, Val, apresenta a nossa convidada. Nossa convidada é uma pessoa conhecidíssima na cidade, tem uma reputação incrível. Eu já conheço ela há muito tempo, já tive a oportunidade de fazer cursos onde ela foi falar sobre, inclusive, esse tema. É a Deise Rosa, psicóloga. Tudo bem, Deise? Tudo bem, que honra estar aqui com vocês. Silvio, quem mais a gente chamaria para falar de morrer? Ninguém, eu não quero falar sobre isso, falar sobre morrer. É, que Eu você já vai... começo Olha, com ele já preconceito, começou não com é? medo, viu, Deise? Para, menino! Para nada. Vou te contar uma coisa. Todo mundo vai. A morte não tem preconceito de ninguém. Ela chega pra todo Dessa mundo, Que falando pena. ou não. Que pena, que pena. O Val já gosta, meu Deus, eu quero falar sobre isso, meu Deus, que medo. É um medo mesmo, Deise? Você acha que é geral? E eu vi esse dia uma pergunta que eu achei muito legal. É nato ou adquirido esse medo de morrer? Não é geral, tá? Mas é de uma grande maioria das pessoas. Tanto que as fobias, de um modo geral, que nós temos, os medos de perigo, é porque ele leva à possibilidade de morte. A gente tem essa coisa do controle, de querer saber o que eu vou fazer amanhã, depois, enfim. E aí a morte é uma coisa que a gente não tem esse controle. Então por isso que ela é tão assustadora também, né? Quando será a minha vez? Para onde eu vou? O ser humano adora ter respostas. E aí, para isso, a gente não tem respostas. Mas a Thaisa falou uma coisa que eu não entendi a sua resposta. Ela é adquirida ou a gente nada? Não, é adquirida. Verdade, ela é adquirida. No curso que você ensinou, ela é você disse adquirida. pouco. A nossa sociedade, ela ensina Põe a gente esse a medo viver, também. né? Mas se fosse um medo inato, nós não teríamos pessoas, por exemplo, que provocam a sua autodestruição, a sua própria morte. Né? E nós temos algumas pessoas que elas pedem para morrer, né? Geralmente quando estão numa doença muito grave, a gente tem pessoas até que procuram países onde a morte pode ser assistida. Então eu não posso dizer que ela é da nossa espécie, entende? Ela é muito mais da nossa cultura. E isso nos mantém vivos, deixa assim. Nós passamos por uma situação aqui na nossa cidade, né, bem dramática a respeito da morte. E, Deise, essas situações que nos trazem a morte assim, praticamente dentro de casa, né, mesmo que não seja diretamente conosco, eles reforçam esses medos? Com certeza. A gente teve, né, então todo o movimento que aconteceu, mexeu com todas as pessoas, aqueles que eram os enlutados direto, né, os familiares, os primeiros enlutados, os amigos mais próximos, até aqueles que não conheciam, por vários motivos, porque eu me sensibilizo com as pessoas que estavam, por exemplo, nesse caso no avião, eu me sensibilizo com as famílias, com aqueles que ficaram, mas eu também mexo nas minhas dores, nas minhas histórias. Mais ou menos quando a gente tem uns 5, 6, 7 anos de idade, é quando a criança ela percebe a possibilidade da finitude. E quando a criança percebe que animais morrem, a minha mãe pode morrer, o meu pai pode morrer, eu posso morrer. Isso começa a dar uma angústia gritante dentro da gente, é uma das maiores angústias do ser humano. E a criança às vezes faz pergunta para os pais, enfim. Para ela sobreviver a essa angústia, ela coloca isso embaixo do tapete. Para dar conta de viver. Então eu não quero pensar nisso, deixa lá quietinho. Quando acontece uma situação como essa, onde a morte ela bate na nossa cidade, na nossa porta, enfim, eu tenho que tirar debaixo do tapete. Eu preciso olhar para isso. E aí é claro que isso dá muitos gatilhos, né? Isso aciona muitas dores, medos, histórias de perdas, enfim. Por isso que de modo geral, as pessoas se sensibilizaram e se sensibilizam com as perdas que a gente tem. Deise, tem uma maneira de você se preparar minimamente? Eu não vejo isso. Como você vai aceitar isso melhor? Não. Porque eu sei o que acontece, eu sei entre aspas, né? O que a minha religião ensina e prega, eu sei de tudo, mas eu não quero. Isso. Eu quero empurrar o que assim, der. Eu vou te dizer, por exemplo, eu trabalho com isso há 20 anos. Eu estudo Você se sobre especializou isso, sobre né? isso. Eu me especializei sobre isso. E é claro, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas inseguranças, eu não gostaria que isso acontecesse, nem comigo, nem com as pessoas né, que eu amo, que da minha família, do meu convívio, de modo geral. E quando acontecer, você vai estar mais preparada porque você estuda? Não, a dor ela vai existir para todos nós. Mas então, por que olhar para isso e por que falar disso? Por que nós estamos aqui falando disso? Porque quando a gente olha para o morrer, a gente presta mais atenção no viver. Então, as pessoas às vezes brincam, né? O meu marido me chama de Miss Cemitério.
porque eu gosto de visitar os cemitérios, eu tô indo daqui uns dias visitar a cultura. Você tem menos problema com isso. É mais tranquilo mesmo. E aí, o ano passado, eu fui numa feira de comércio funeral em Porto Alegre. Foi muito interessante, até para conhecer como é esse comércio em volta de... Você tem medo da morte, do morto ou das coisas que referem à morte? Eu quero tudo, ficar né, aqui, Val? quero ficar na luz. Eu, na minha casa, eu ligo todas as luzes, a empregada sai apagando. Eu falei, eu gosto de luz. Eu sou uma pessoa que gosta de luz. A morte, pra mim, é meio escura, meio fúnebre. Eu tenho problema com isso, não quero Você saber. sabe que a nossa geração, Val, ela foi muito assustada. Eu tenho esse trauma. Tá. Nossa, Morto, muito pega no assustada. morto. Você tem. Criança, não Isso, dizia isso, porque pega no fizeram morto. Eu não, exatamente tenho isso. medo, ninguém me ensinou. O que brincavam, faziam de brincadeira horrorosa com a gente, né? Vou te assustar, o fantasma vai te pegar, Isso. eu vou vir puxar o seu pé. Isso. Aí, quando levavam a gente de supetão num velório, mandavam enfiar a mão no morto. Gelado. Não pode, não precisa. Eu fui tá? traumatizado. Não precisa. Fui Por traumatizado. isso que você é mais tranquila, entendeu? Porque assim, quais são os medos que foi nos passado, né? De geração em geração, enfim, como Até que porque a gente não foi tem como a gente levado. se blindar isso, né, gente? É uma coisa que aconteceu. Você nasceu e tá caminhando pra lá. Então, assim, eu não tenho porque, vai no cemitério, tem que tirar. Tipo, eu tenho em casa uma pessoa familiar que, tipo, vai no cemitério, gente, tem que tirar a roupa inteira da cabeça aos pés. Tomar banho e, se você pisar dentro de casa com o sapato da terra do cemitério, que você fala assim, mas gente, o que tem a ver a terra do cemitério? Aqui onde a gente Você é mais tá agora, tranquila. tem um monte de gente enterrada embaixo, sei lá quanto tempo, a gente não tem como saber onde tem alguém enterrado, né? Pra ficar com medo da terra do cemitério, que traz mal energia, mau agouro, mal não sei o que falar. Ai, gente, sério, isso é tudo uma coisa urbana, né? A gente tem muitas coisas envolvidas, né, que vinham das nossas avós, até porque não se tinha tantos estudos. E talvez até isso, porque antigamente as pessoas ficavam velando 3, 4 dias quem não tinha condições. Sabe aquele ditado salvo pelo gongo? Ele vem um pouco disso aí. As pessoas que tinham condições financeiras, como a gente não tinha muita certeza do morrer, porque muitos entravam em coma, por exemplo, morreu e enterra. Aí quando iam mexer, estava lá a pessoa que não estava morta e ela acordou, né, e de repente estava dentro de uma urna lá. E então as pessoas tinham pânico disso. Quem tinha condições financeiras, na hora que eles iam ser sepultados, tinha uma cordinha, uma sinetinha que, caso eu acordasse, tocava. Não, por isso que era salvo pelo coveiro, gongo. né? Salvo porque vinha no sim. salvar. Quem não Não tinha sabia que condições era essa. financeiras, morria de verdade. Terminava Quem de não morrer, tinha condições literalmente. financeiras, Se morreu, eles ele morreu ficavam agora. velando 2, 3 dias, até o corpo estar realmente em decomposição dentro da casa. Agora, vocês imaginam isso dentro das casas? E assim, o nosso corpo libera líquido, então assim, Daisy, pensa o caos, né? e você tem uma outra especialização. Eu queria que você falasse dessa especialização e assim, é um grande negócio isso, né? Você inclusive falou um pouquinho, a Thaisa estava me falando para a gente discutir sobre esse tema. Morrer é um negócio para muita gente. Sim. É um bom negócio porque morre muita gente. Só morre? Todo mundo Ou morre. nasce ou morre? Não, mas morre muita gente. É um negócio. Na minha cabeça é difícil, né? Trabalhar com isso. Eu dentro da psicologia, né? Então a minha formação inicial é dentro da psicologia e eu tenho formações em terapia do luto, enfim. E existe uma área da ciência que é a tanatologia, que estuda os conceitos do morrer. Todas as filosofias, questões químicas, jurídicas que envolvem o processo do morrer. Então ela se divide em várias áreas. Uma das áreas é a tanatopraxia. O que é uma tanatopraxia? Na verdade, são profissionais que trabalham com o corpo, após esse corpo entrar em óbito, para arrumar esse corpo para a família. Eu tenho alguns cursos nessa área, mas assim, não é uma coisa que eu pratico, até porque eu acho que é bem difícil, bem delicado, e eu sou uma super fã de quem consegue trabalhar nessa área, porque realmente é muito delicado, Esse eu pulo. delicado. Não tenho nenhum problema com morte, mas você pegar e arrumar o morto, eu pulo. Assim, eu tenho uma professora que ela sempre fala Essas assim... pessoas que trabalham com isso é assim, entendeu? Mas Nossa, tem tanta coisa. É uma missão de vida. Que precisa, ao mesmo porque, tempo, precisa desse A minha profissional. professora, ela fala assim, que ela cuida do amor da vida de alguém, para que essa pessoa tenha uma despedida digna. Olha que É lindo, bonito. é lindo, Parabéns, porque você realmente quer a Já é um pessoa, outro mas viés. a morte não é bonita. Não, entende? mas E alguém eles tem que conseguem trabalhar. fazer que essa morte ela fique não tão feia. Para mim, verdade, que ajeita, para os familiares Para que os ficaram. familiares que ficam, para que a pessoa possa ter uma despedida digna. Aliás, vocês já pensaram como vocês gostariam que fosse a despedida?
Eu queria o caixão fechado. Eu queria morrer dormindo e acordar lá em cima já num lugar Não. lindo. Eu acho, Isso. Eu acho Essa parte eu, eu sei. eu tenho Eu não quero dor. eu tenho a impressão de que quando você ficar olhando pro morto, depois você vai só lembrar da pessoa morta. Então, Só- para isso tem um segredo. Ah. Tá, então. Tá? Já providencie. Você tem um porta-retrato bem lindo na sua casa? Ah, tenho várias fotos que eu Então, amo. ótimo. É isso. Todo mundo tem que ter um porta-retrato. Que horror! grande, Não quero nem impresso, saber bem disso. bonitinho. Sério? Pra morrer já Claro. relevar? Claro. Mas hoje imprime na hora lá no mercado. É, mas Escolhe a às vezes foto. não tem. Mas não é você que eu escolhe. pra eu escolher a foto. É Você isso. já Ai, pensou? eu não Vai vou que aguentar alguém olhar pra aquela escolhe uma foto foto e pensar que vai horrorosa ser Vai sua. ser a foto minha. Não, eu pulo. Não. Não. Viu? É melhor Nesse você caso, ser não é demais, Ó, entendeu? viu? Tô falando. Porque aí você escolheu uma foto linda que tá no porta-retrato. Tá, mas mesmo com o caixão que mais ficasse do que- Caixão aberto ou caixão fechado? Entende? Por quê? A Tá, mas foto. você quer o quê? Porque tanto o morrer caixão com o aberto fechado? como Não, você pode falou. deixar aquele espelhinho assim, sabe? Mas não precisa ser aquelas flor. Tipo assim, eu acho aquilo desnecessário, É, entendeu? mas vai ter igual. Por quê? Que é um A ritual. despedida é necessária. Você já me falou sobre isso. Porque antes a flor do que nada. É, no caso, né, a gente vê, a gente até comentou a respeito das pessoas que foram perdendo as pessoas no Covid, perderam as pessoas agora no acidente, onde o caixão estava lacrado, diz que a despedida é muito pior, né, desde por quê? Porque não sei se é a minha pessoa que tá ali. Então fica, é uma despedida, o visual, o nosso cérebro, ele demora para entender e processar a perda de alguém. Tanto que é comum as pessoas, quando perdem alguém, elas terem uma sensação rápida de movimentos da pessoa. Por exemplo, estou passando pela minha casa, a pessoa sempre sentava aqui, parece que eu vi a pessoa ali. Porque o cérebro está tão acostumado, eu escuto os passos da hora que a pessoa chegava, eu escuto o carro entrando, entende? É quase, Thaís, você já deve ter passado por isso. Quando você tem um bebê recém-nascido em casa, você está sozinho em casa, você vai para o banho, você liga o chuveiro, você escuta o choro. Você desliga o chuveiro, não tem ninguém chorando. Mas o nosso cérebro, ele consegue fazer esse movimento. Parece fantasma, mas isso é temporário, entende? É um curto tempo, porque é isso, o cérebro demora para entender. Então, quando o ritual de despedida, que a gente na nossa cultura chama de velório, ele não é algo agradável. Ai, que legal, vou no velório. Não, ele não é algo agradável. Ele não precisa ser algo traumático como foi para nossa infância, que enfiavam a gente lá. Ele não precisa ser traumático, mas ele não é algo agradável, mas ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque o luto compartilhado, ele é um luto amenizado. Quando há muitos familiares, quando percebem que, nossa, vieram tantos amigos, nossa, as pessoas vieram, isso dá um certo conforto para a grande maioria das pessoas. Então, quando a gente fala assim, né, a coisa do ver, ele tem um pouco esse movimento. É verdade, morreu. É verdade, morreu. Porque o nosso cérebro, inicialmente, ele nega esse fato. Ele não quero saber isso, é muito doloroso. Então, a nossa estrutura emocional, ela entra num processo de negação para que esse corpo comece a dar conta desta notícia, que é uma notícia que me desestrutura 100%. Então, ele demanda um certo tempo para isso. Por isso que os velórios, né, os rituais de despedida são necessários. Mas teve algumas pessoas que não puderam ter, por exemplo, ou assim, morre num acidente, algum familiar, e eu estava no acidente também e eu fiquei internada, por exemplo, não vivenciei. Parece estranho o que eu vou falar, tá? Mas a gente aconselha, por exemplo, a tirar uma foto do ritual que está tendo, da despedida, a fazer uma breve filmagem. Não é fazer selfie com o morto, não é isso. Sim, até porque Mas o caixão tá fechado. não necessariamente está fechado, entende? Assim, tá acontecendo um velório. Uhum. Aí vamos supor que morreu alguém importante e uma pessoa está no hospital, porque teve um acidente. Essa pessoa, ela não vai participar desse velório. Quando ela voltar para casa, ela não viveu este ritual de despedida. Por isso que aí a foto, a filmagem, que hoje a gente tem essa Mas possibilidade. antigamente também tiravam foto do morto, né? Antigamente só tirava foto das pessoas mortas. Eu lembro. Tipo, Eles só arrumavam porque era muito caro fazer isso, né? Então era uma lembrança que se tinham das pessoas quando elas morriam. Justamente informação sua. Que é caro morrer? Eu ia até caro perguntar, morrer. é caro morrer? É caro morrer, gente. É muito Envolve, E a é pessoa uma tem que fazer festa ao tem que contrário. fazer uma poupança pra morrer. É mais ou menos. Para isso que existe hoje quem até não tem agências disso. Assim, Não pode morrer. não pode morrer. Olha que bom. Ficava no quintal. Não tem essa Não vai escolha, né? ajudar. Não tem essa escolha. A gente tem hoje, como eu falei, existe um setor funerário, tá? Que tem morte para todos os tipos de bolso também, tá? Então, assim, se você hoje não tem condições, né? Vamos falar aqui de Cascavel. Mas qual o custo de morrer? Não entendi. Qual o custo de morrer? É. Eu vou começar a te contar. Prepara a calculadora e Vou o anotar bolso. quanto Vou custa. anotar. Ah, Vamos lá. Uma urna. Morreu. Tá? caixão. Uma urna, caixão.
que não é caixão que fala, tá, gente? não. Nós somos leigos. É urna. Por quê? Vai ser Porque cancelada. caixão, você pensa que você Urna. tá... Você Urna é toda coisa linda, bonita. elegante, Então. maravilhosa, num caixão. Caixão Você é tá tipo numa caixa urna. de fogão, de geladeira, entendeu? Então A a urna é urna pelo menos prende. bonitinha. Tá, a urna. A urna. Então, a urna. Vamos lá. As mais baratas estão em torno de 700, 800, 900 reais a 2.000 reais. Essa é uma média. Ok. Mas nós Barata. temos as mais Até baratas. 2.000. A gente tem urnas aí até de 50, 60 mil reais ou mais. Tá, mas é tá? a urna e o que mais que envolve? Aí a isso? urna, ok? Vamos lá. Começou, primeiro. Aí você tem que ir para um cartório, né? Então, toda morte precisa passar por um médico para que ele dê uma declaração de óbito. Isso custa? Não, isso não custa, Ah, tá. tá? Aí você precisa de um cartório para que ele te dê um atestado de óbito, De que morreu? de que morreu. Isso aqui na nossa Custa. cidade também não custa, Ah. tá? Acho que no país não custa. Uhum. Pode ser que esteja falando informação errada, mas se eu não me engano, não Ok. custa. Aqui em Cascavel, aliás, nós temos lá na SESC 24 horas um cartório lá dentro para que as pessoas que, né, aconteça qualquer coisa, tem um cartório lá 24 horas. Uhum. Depois disso, você vai fazer a ornamentação, que são as flores. Mas eu não quero flores, tá? Só que para você colocar na urna, você ajeitar aquele corpo na urna, muitas vezes você precisa colocar para que o corpo ele não entre em movimento. Sim. Então, assim, né, ou às vezes mexe para um lado, mexe para o outro, bonitinho. para ficar bonitinho. Uhum. Então tem desde um papelote, assim, eu não sei dizer o nome daquilo, mas é um papel que eles colocam, que é mais em conta, Uhum. até as ornamentações com flores, que vão mais ou menos de 500 reais a 2, 3 mil reais. Uhum. As flores que vão em cima, certo? Ok. Se vai fazer a tanatopraxia, o que é a tanatopraxia? Tanatopraxia, então, é um procedimento onde é retirado o líquido do corpo, é feita uma limpeza nesse corpo, é retirado o líquido desse corpo, e esse líquido, na verdade, se tira o sangue, troca-se esse sangue também. Sabe quando a gente morre e fica... Você Sim. não sabe que a gente não morre, né? Enfim, não. não quero nem morrer também. Mas as pessoas ficam muito brancas. Então, é retirado todo o sangue e os líquidos que o corpo Sim, é provoca feito e é um colocado trabalho, outros isso tem um fluidos. custo. Isso tem um custo. Mas por quê? Tá, qual a diferença da pessoa? Eu Vou quero te ou não dizer, a quero? principal diferença que na minha vida foi importante saber dessa notícia. Os bichos cadavélicos, que são aqueles que vêm no corpo, eles são atraídos pelo cheiro do sangue, que fica um cheiro de sangue podre, igual carne. Tá? Quando você tira o sangue do corpo, você não atrai bichos cadavélicos. Nós não vamos ser comidos pelos bichos. É isso. Significa uma linguagem bem popular. Tá, mas Entendeu? você já tá morto, que diferença? Ai, fia. Ó, pra ela teve. Pra mim, É. tem Pra ela total tem. diferença. pensar Tá bom, nisso. mas é um custo. Isso tem um que custo. mais? Além do que, né, a aparência também fica melhor. E a tanatopraxia, ela serve para que os velórios possam ser maiores. Então, vamos corpo não supor exala que, cheiro, nada disso? não dá cheiro, não libera líquido, porque o corpo, Isso a eu já cada tinha 20 ouvido falar. minutos que morre, existe uma proliferação de bactérias. E essas bactérias, elas vão se multiplicando e o corpo vai formando líquido. Este líquido não se forma se você faz a tanatopraxia. Por isso que, às vezes, quando está muito calor, os velórios não podem ser tão longos. Em cidades onde é muito quente, e é claro que assim, nem todo mundo pode fazer a tanatopraxia. Quanto custa? De 2.500 até 10 mil reais, depende do lugar, né? Depende da situação, enfim. Tá? Mas é nessa média aí de, vamos pôr, de 2 a 3 mil reais para fazer hoje a tanatopraxia, que já vem com toda a questão da maquiagem, de arrumar, de colocar a roupa. Tem lugares, por exemplo, existem funerárias que oferecem as roupas para você vender, né? Para você colocar na pessoa lá, que não são baratas também, e são roupas... Val, isso dá um dinheiro. Não quero saber. Vamos pensar. Essa moda você pula, ó. Essa moda eu pulo. Tá louco? Eu não quero nem ouvir falar disso. Vou contar pra você como é, porque nessa feira funeral, de tudo que eu falei assim, gente, precisa de alguém Cada nesse um. setor. Pra deixar Porque mais bonitinho. é o setor mais fraco, na minha opinião, porque assim, pensa numas roupas feias, Aquele bem um antigamente, tecido antigamente, feio. aquele terninho E assim, preto. e elas são abertas atrás, né? Vamos continuar É no só um custo, que é pedaço mais de roupa. interessante. Daí tem o terreno. O Val tava assustado. Aí tem o terreno. Isso que tá? deve ser mais caro. Tem o Mas você não terreno. pode usar a tua roupa, Daisy? Claro que Não pode, ela tá dizendo pode, sincero. pode, você pode usar a sua roupa, mas Mas existem tem alguns esse lugares mercado. que eles Tá. oferecem para que você compre a roupa lá do espaço, entendeu? Mas calma, não E aonde acabou vai ainda, ficar? criatura. Tem mais? Tem mais. Aí você vai usar a capela, né? A gente tem a capela tem que pagar. que você vai escolher onde você vai utilizar. Então, onde você vai fazer o ritual, tem tamanhos de capelas.
Alguns locais, eles até proporcionam, quando a pessoa não tem condições, a capela de forma gratuita ou num valor mais tranquilo. Até, se você quer escolher uma capela melhor, você vai ter um aluguel desse espaço. Aliás, eu te cortando aqui, mas só porque eu esqueço. Eu vi alguns velórios, numas capelas belíssimas. Nós não temos, nós só temos aquela coisa ali. Não, porque para algumas pessoas isso é importante. Mas por que não tem? Porque as pessoas Uma têm capela medo linda. de fazer uma Ou capela? já que é um negócio. Ué, Ai, Tá, gente, termina. vai, volta. Vai, David. É muita pergunta. Viu como é uma coisa que as pessoas têm curiosidade? Vai. Mórbido. Volta pra quanto tá custo, que eu já me perdi. Já Vou se perdeu. terminar. Então, Tá bom, mas só aí, pra ter uma vamos ideia lá. que é caro. Aí tem o cafezinho, tem nanana, porque isso é um serviço que também as capelas geralmente oferecem, tá? No aluguel do espaço. Ok, tá Ok? incluso. Que tá incluso ou não tá incluso, tudo mais. Aí, vamos lá. Eu tô esquecendo alguma coisa. Às vezes tem o translado do Tem que pagar hospital também. para a funerária, ou quando, por exemplo, morre aqui em Cascavel e a pessoa é de outra cidade, tem o translado para essa outra cidade. Se é longe, você tem que pagar o translado. Aí, nestes casos, quando vai, por exemplo, ser um velório mais longo, a tanatopraxia, ela vai ter coisas específicas. Exemplo, quando morreu lá a Rainha Elizabeth, ficou dias. Tem que ter uma tanatopraxia muito bem feita. Nos Estados Unidos, geralmente, demora assim 15 dias para ter o sepultamento. Por quê? Porque eles quase todos têm o movimento da tanatopraxia. E aqui no Brasil eles têm 3, 4 horas para arrumar, lá eles têm dias para arrumar, entende? Então tem um pouco de procedimentos diferentes desses Mais fluidos. E enfim. nesse velório Mas, de 15 claro, dias, o morto fica evidente? Não. Ah. Na verdade, vai para um local onde eles vão arrumar e aí no dia X eles avisam onde vai ser o sepultamento, entende? Tanto que pode ver nos filmes, eles ficam nas casas. Sim, Nas casas, aí depois pessoas reunidas na casa e depois a próxima cena é num sepultamento. Mas lá nas casas não fica com o corpo como a gente tem o costume aqui, por exemplo, tá? Aí tem o local, ok? Existem locais que são cedidos pela prefeitura, aqui no caso de Cascavel, e tem locais que a família vai comprar, tá? Nós não temos mais hoje muito espaço, e com o passar dos anos, a probabilidade das pessoas estarem até usufruindo muito mais do crematório por conta de espaço ambiental vai acabar sendo maior. Também por quê? Porque geralmente quando se tem um túmulo lá, precisa ser cuidado. Né? Então precisa ter famílias para cuidar. Então quando a gente pensa daqui a alguns anos, as famílias estão menores. Então talvez não vai ter pessoas para cuidar desses Tá, eu já locais. entendi que é caro morrer. Melhor ficar vivo Tá, em nem todos falei os o sentidos. preço do sepultamento, do Mas jazigo eu ainda. já entendi que... ainda tem o jazido. Claro. Então, é muito caro morrer. Um terreninho, É mais fácil, que vai é mais numa fácil uma ficar média vivo. de 5, 6 mil reais. Mas é mais fácil ficar vivo. Aí, baratinho. É mais interessante. uma média, tá? Não é necessariamente baratinho. Essa é mais ou menos o valor. Mas assim, já que é um de- mercado tão lucrativo, por que não tem funerária aqui? Que você também falou Tá. isso. Tá, peraí. Vamos deixa eu pular essa parte, Aí eu ainda esse perdi. custa Calma, logo. gente. Só um pediu da pouquinho, capela, que eu quem foi, né? ainda nem Ah, é. cheguei na parte da marmoraria. Tá? Tem mais pra isso fazer depois, o- para você Sim, que é o fazer o túmulo lá. mármore em cima, Não, é que aí é caro, mais é caro 10, 20, morrer. 30 mil ou mais para fazer. Então, por isso que assim, morrer não é barato, né? Nossa, Mas tem a opção de investimento. ser barato? Tem. As famílias que não têm condições, aqui na nossa cidade, por exemplo, né? Cada cidade tem um jeito diferente. Existe todo um cadastro do Sistema Único, tem toda uma ficha, enfim, e é proporcionado a algumas situações para eles. É claro que vai ter uma urna mais simples, né? Vai utilizar a capela que está tendo espaço, enfim, existe um local em um cemitério que a pessoa pode ocupar por 3 anos e enquanto ela procura um outro espaço, né, possa comprar Uma um coisa outro espaço. digna, mas simples. Digna, não mais simples, Aham. exatamente. Então assim, todo mundo pode morrer, todo mundo pode morrer. Né? Mas, Não se preocupem tanto com isso. não, se preocupem sim, porque se você quer uma coisa mais... Vai ter que ter dinheiro. A capela que nós não temos. Ou a família... Aí, por Aí a que não tem a capela. capela bonita? Ai, por que não tem... Ai, gente, vocês estão fazendo pergunta difícil. Nada, você é a pessoa certa. Vamos eliminar tudo isso nesse programa. Por que tem a capela, Ainda bem que capela eu não sou bonita? política e eu não Ah, sou de tem a ver partido com nenhum. política? Tem a ver com política. Um Tem a ver pouco, com sim. política, não tem capela? Vamos lá, a gente tem aqui na nossa cidade E não tem uma funerária autarquia. também, que você a falou gente isso, que não eu tem fiquei funerária. chocado. Sim, mas é que daí tudo isso eu entendi. Isso é Centralizou política. num lugar. Mas- Assim, ó, vamos lá. Existem lados positivos e negativos. Agora eu vou falar como comércio, ok? O ramo funerário é um comércio. Como qualquer comércio, quer ganhar do seu concorrente, ok? O fato de você ter várias funerárias numa mesma cidade faz com que muitas famílias se sintam um pouco pressionadas.
a pessoa nem morreu direito, já tem 2, 3 lá em cima querendo vender o serviço, ok? Existe uma disputa, olha, eu vou te dar tanto, você vai me dar tanto, então fica uma disputa no momento mais delicado daquela família, entende? Então, pensando um pouco nisso, aqui em Cascavel, por exemplo, hoje tem uma autarquia que é a SESC, que é um local que cuida de tudo. Então, este local você não tem muitas escolhas. Então, o lado bom de ter a funerária é que você tem locais onde essas funerárias hoje estão virando grandes planos de funerais. Coisa bonita. E aí eles constroem capelas. Tem que dar essa opção para as pessoas. Quem não dá, é uma coisa municipal isso? Exatamente, mas como está centralizado no município. Mas tem um movimento para isso, entende? Assim, tem a parte pública, que tudo é centralizado aqui. Que tá e monopolizando. aí a gente tem é possível ter alguns cemitérios privados, como Cascavel tem também. Mas não tem capela bonita. Tem. Tem. Aí deve ter. Tem. Hoje a gente tem aqui na nossa cidade os Jardins, que é um cemitério-parque, que é um local muito bonito. Mas então nós estamos no outro nível daí, porque daí tem tudo isso. Daí esse é o mais caro Tem em todos. tudo isso. Então é isso que eu queria saber. Assim, tem a mas é uma coisa possibilidade particular. de estar no Então questão pode particular. ter. Eu achei que não podia. Não é do tão jeito que você tava simples falando. assim, porque nós estamos falando de uma questão ambiental, né? E como eu falei, o nosso corpo produz líquidos e bactérias. E quando a gente morre, isso vai para a terra. Então, por isso que não é tão vamos abrir um cemitério em qualquer lugar. Não é tão simples assim, né? Porque a gente tem o líquido que vai é um líquido de cadáver, né? Então ele pode estar indo para essa terra, ele pode Água. né? A água não tanto, mas a terra sim. Então assim, tem alguns cuidados que você tem que ter. Então não é tão simples abrir um cemitério, entende? Tem toda uma questão burocrática para isso, a mesma coisa do crematório, né? Porque nós estamos falando de coisas muito delicadas, enfim, de sistema público de saúde, né? Então, mesmo que seja privado, a gente tem que pensar na população como um todo. Então, tem muita questão burocrática, de leis, de ambiente, de questão ambiental para isso. Mas, sim, aqui na nossa cidade a gente tem os Jardins, que é um cemitério-parque maravilhoso, que tem uma capela, que inclusive agora elas vão fazer uma reforma, tudo lá, enfim, também. Mas a gente tem outros locais onde as próprias funerárias têm as suas próprias capelas, têm os seus planos funerais, onde a família paga. Você escolhe o preço que você pagar. Você escolhe o preço, Então, você eu já acho paga justo. por Eu acho que mês, tinha que ter enfim. um sistema como Né? esse que você está falando, que nós temos em Cascavel, a SESC, que é uma coisa mais em conta que tudo isso, mas ter que a outras SESC, empresas que possam oferecer questão esse da trabalho. SESC é que ela centraliza, então assim, para a questão de números, de cuidados, de óbitos, de documento, de controle, acaba sendo até algo mais organizado, entende? Assim, do que alguns municípios. Tanto que alguns municípios acabam vindo para nossa cidade para entender como que funciona essa autarquia, para aplicar em outros locais. Então descobrimos que morrer é caro. Que melhor tem continuar que ter vivo. toda uma poupança para isso. E falamos da morte, agora uma coisa que pega, né? Morreu, né, Deise? A gente fala muito de religiosidade, de religiões, e a morte, cada religião tem a sua vertente, sua interpretação. E você acha que esse apego sobre a morte, a religiosidade, ele vem com a morte? Por exemplo, perdeu alguém, aí a pessoa se aprofunda ou é uma coisa que todo mundo busca? Não, depende de cada pessoa. Não existe um jeito certo nem um jeito errado de lidar com o luto, tá? Existem algumas pessoas que elas precisam da religião, qualquer religião, tá? Aquelas que faz sentido para elas, e aquilo é que as mantém vivas. Já existem aquelas pessoas que talvez eram até bem religiosas e se afastam da religião, porque questionam muito Deus, por que eu, por que comigo, por que com o meu familiar, por que essa dor intensa, que Deus é esse que causa isso para mim. Então, assim, não existe um certo e errado, existem algumas pessoas que super centralizam e aqueles que precisam se afastar, que às vezes depois de um tempo voltam para sua religiosidade, alguns que talvez se afastam da religiosidade, porque talvez não encontrou lá na sua religião suporte das pessoas, mas acaba melhorando a sua espiritualidade, entende? Então, assim, não tem muito uma regra, tá? Assim, o que eu vejo na minha prática é alguns que precisam e alguns que não dão conta. Alguns que voltam, alguns que não voltam, alguns que mudam. Mas, Deise, o que ela falou, você falou religiosidade e espiritualidade, para mim tá meio ligado. Para mim, ok, mas eu queria saber isso. A religião, não importa qual seja, quando acontece uma desgraça como a morte, por exemplo, que para mim é a mais forte, a religião e aquilo que você acredita não te conforta nesse momento? Por que alguém se afastaria disso, se aquilo é um conforto? Vamos lá. Quando a gente fala de religiosidade, nós estamos falando de templos, crenças,
que são aprendidas, Ok. ok? De você ir lá no culto, lá na missa, lá Católico, no centro, protestante. entende? Eu vou participar desse local. Ok. Espiritualidade não necessariamente tem a ver com templo, Aham. tem a ver com uma questão mais interna, de de estado de espírito. espírito, de me conectar com o divino, e aí às vezes esse Mas divino os não dois tem são um fé. nome XYZ de um local Aham. XYZ, tá? Elas estão muito próximas. Geralmente, não é uma regra também, porque tem muitas pessoas que são super religiosas e zero espiritualizadas, tá? Sim. E tem pessoas muito espiritualizadas, mas que não frequentam nenhum templo, Ok. tá? Quando você me diz assim, mas não seria o local, né, uma fé em algo? É, A ciência, a fé e a ciência brigam aí por anos. e se complementam. Mas no quesito morte, a ciência, ela entende que a fé em algo, tá? Aqui eu não falo nem religiosidade, nem espiritualidade, mas mais espiritualidade, né? A fé em algo, ela geralmente auxilia a pessoa para lidar com este momento delicado da vida. Mas é aquilo que eu te falei, é comum as pessoas questionarem que Deus é esse que me abandonou agora. Pois é, eu só quis te pôr um ponto de vista, porque, ok, fé é uma coisa, religiosidade é outra, espiritualidade é outra, mas estão meio que Estão por ali. ligadas, estão Mas muito assim, não parecidas. importa a sua fé ou a sua espiritualidade, os dois são bons e isso serve para te ajudar nos Isso, momentos difíceis. isso. Então, como que no momento mais difícil desse, o Deus que eu acredito vai me ajudar? Eu não consigo conceber É a uma pessoa se forma de afastando. acalmar. De acalmar tanto e que, de assim, acalentar dentro o coração. do processo da terapia do luto, a gente acolhe a fé da pessoa. Por quê? Porque esta fé pode ser um caminho que ajuda esta pessoa a sobreviver a este período que ela está. Né? Eu sempre gosto também de sempre lembrar, né, quem está nesse momento de por que eu, por que comigo, enfim, de mudar um pouco a pergunta. Por que não eu? Se isso Porque eu não acontece. quero. Eu não quero, não Eu vou. já esperando ele Me falar, deixa aqui. por que não? Para! Porque eu não tô aqui. Ai, porque eu não tá. quero. É natural, eu não quero. Eu não vou. Eu vou ficar. Ô, Deide, a gente Ah, porque essa pergunta ninguém vai fazer, porque não? Eu Mas tá assim, ó, doida? a gente, adultos, Desculpe. Desculpe. adultos, tem nós aqui ó, sofrendo pra lidar com isso. Isso é sua criança interior, Nós Val. todo mundo. Não, para eu com já isso. curei com a Ana. Não pode se perguntar. Agora eu vou fazer a pergunta. Por que não eu? Eu não, Deus que me livre. Me deixa. Eu quero- Nós aqui, Da ó, fila. adultos, estamos com dificuldade de lidar com uma criança lidar com uma perda dele. As crianças são mais É mais bonitinhas do que a fácil. gente. É mais Eu fácil? ia dizer, mas... Mas daí tem Não, aquela história, tadinhas. leva no velório, não leva no velório, mostra o morto, ok, não mostra o morto. ok, mas isso lá no passado, mas eu explica Não, no daí, presente. porque às vezes pode ser que seja mais fácil, porque não pensa como adulto. Mais ou Não menos, é ela isso. sente a ausência. Todas as idades sentem a morte presente, tá? Então aconteceu lá, morreu alguém. Pode ser o bebê que for. Ele sente que tem algo errado aqui, algo errado com a minha mãe que tá só chorando, algo errado. Ela não entende nada. A criança pequenininha, até os 3 aninhos mais ou menos, ela não entende esse processo, mas ela sente, tá? Os pouquinhos, quando começam a ficar um pouquinho maior, eles até começam a compreender assim, ainda de uma forma muito lúdica. Tá, entendi, morreu, mas volta quando? É tipo aquele desenho, lembra do Tom e Jerry, Pica-Pau, que era um correndo atrás do outro, aí um caía lá de cima e caía, e quando a próxima cena era o galho subindo, correndo, partiu correr. Então era isso, morreu, mas volta quando? Sabe? Então muitos até falam assim, eu quero morrer também, mas sem a noção deste morrer, tá? Não tem essa noção de que vai e não volta mais. A gente fala assim, não tem a noção de reversibilidade. Vai e volta quando? A partir mais ou menos dos 6, 7 anos, por isso que é a angústia de compreender Percebe que que as é pessoas morrem, percebo que é finito. Morreu e não volta mais. Morreu e não volta mais. E não compreende, quer compreender, assim, uma criança de 7, 8, 9 anos, ela quer entender assim, tá, mas esmagou o cérebro, o coração que parou, abriu o cérebro no meio, então o que aconteceu de forma palpável para que esse coração parasse de bater, para que esse cérebro parasse de pensar, entende? Eles precisam entender aquilo de uma maneira mais palpável. O adolescente, que daí já é uma outra fase, ele já entende que morre e não volta mais, mas é algo longe, não acontece comigo, nem com ninguém da minha família. Então, ele entende, mas é algo assim, lá com outro. E às vezes a gente se torna adultos assim, achando que só se morre com 110 anos. Né? E aí é por isso que quando acontece acidentes, como o que aconteceu, quando a morte bate na porta, a vida dá uma reviravolta. Por quê? Porque aí eu tenho que olhar para essa realidade de entender que, nossa, a finitude existe.
Porque o contrário da palavra vida não é morte, o contrário de morte é nascimento. Vida é o que ocorre entre o nascimento e a morte. E para a palavra vida não tem contrário, porque ela é tão única e exclusiva. Ela é que única. A gente falou um negócio de vida ali que me tem uma pergunta que eu vi na internet que eles falam. Você viver uma vida plena alivia o medo da morte? Vou te dizer o que alivia, não é nem o medo, tá? Eu acho que o medo é uma questão de controle. Então, o medo é natural a gente ter. Alivia o processo da dor quando tem a perda? Quando você viveu bem, sim. Existe uma diferença do luto de quem viveu bem com a pessoa que morreu e o luto de quem tem culpas porque não viveu tão bem com a pessoa que morreu. Aqui temos uma diferença, entende? E essa Então, diferença... quem viveu bem... Quem viveu bem, Tá bem. tem saudade. Que Todos têm saudade. Sim, mas certo? ok. Mas mais se eu fácil fiquei de- bicuda, não conversei, aquilo A consciência fica me pesa. corroendo e às vezes esta culpa ela pode até levar ao meu corpo adoecer por N razões, porque o nosso emocional ele Tem pode aquela história quando provocar. morre um da família e outro fica doente. Pode acontecer, porque o nosso corpo, nem tudo se expressa em lágrimas, às vezes se expressa em doenças que podem aparecer. E já tem estudos que mostram que se existem culpas, estas culpas, elas podem até, se não trabalhadas, elas podem até fazer com que esse corpo, de alguma maneira ou de outra, adoeça, de alguma forma. É dor, Por isso né? que viver bem é fundamental. Eu ia dizer, vamos viver bem, pelo amor de Deus. E não pensar na morte? E não pensar, porque não eu. Para com isso, Deise. Para com isso, Esquece. menino. Cadê esse grande estipulado? Não. Eu percebi que com essa tragédia aqui da cidade, muitas pessoas que eu seguia e que conheciam pessoas que viviam intensamente, levaram isso até como bordão. Olha, você viveu intensamente, hoje eu vou fazer isso porque já que você fez, você me ensinou que é importante fazer, porque a gente viu que acabou. Isso mesmo. Então, assim, eu vi que confortou muitas pessoas que perderam pessoas, ver que essas pessoas viviam Viveram. intensamente. Então, talvez seja um consolo para quem fica também, né? Exato. Ver que a pessoa curtiu a vida, que ela viveu intensamente, que ela amou, que ela aproveitou, entendeu? Então, assim, eu acredito que possa ser talvez esse consolo, principalmente para as pessoas que estão em volta, que ficou, As né? pessoas, esses dias eu encontrei uma senhora na rua e ela falou assim, ai, não gosto de ver você. Deu, nossa, Sua profissão. oi, tudo bem, né? Eu sou legalzinha, eu juro. Você não gosta de ver você porque você lembra a gente que a gente vai morrer. E você fala você é a moça da morte. Eu falei assim, não, eu sou a moça da vida. Por quê? Porque quando a gente entende que a morte chega para todos, e assim, só tem um jeito da gente não sofrer pela perda de alguém que amamos. Qual é, Val? Viver intensamente com Não, essa pessoa. só tem um jeito na sua trajetória, você não sofrer pela perda de alguém. Morrer antes. Morrer antes. Não quero. Então, sinto muito, envelhecer faz parte desta dor que acumula Ai, eu perdas. dependendo da situação, eu quero morrer antes, facilmente. Entende? Então, assim, Louca, não fala isso. Claro, da frente eu quero ser a primeira antes dos meus filhos, eu quero morrer, Toda é a mãe lei diz da isso, vida, mas entendeu? nem sempre acontece, né? Não, mas o certo mas não, eu a sei, lei da vida, eu entendi né? o que você falou e você. Para os pais, isso eles dão a vida, ok. então, assim, a gente envelhecer, que a gente tem tantos medos, receios, enfim, é privilégio de alguns. É que a outra opção, né? Eu vejo muitas mas pessoas a falando da outra outra opção que a gente tem opção, não não é possível. Ô Deise, quando a pessoa tá bem velhinha lá, tenho meus 90 anos, e assim, tipo assim, todo mundo está com o pé na morte todo dia, só que a gente começa, parece que ter essa realidade quando a gente tá lá, né? Eles têm essa realidade ou eles também não querem? Tem, alguns têm. Alguns são tão bonitinhos que eles já têm a roupa separada, já tem tudo pago, já deixou tudo mais ou menos aqui pra cá, pra... Porque assim, se a gente for pensar de verdade, nossa. É o que eu falei, pode nós já acontecer estamos amanhã. mais para Lá Nossa, do sim, que pra para lá do que cá. pra cá. Mas calma, até 90 A gente tem tem tempo. mais tempo vivido mas do tem que tempo pra pouco. viver. Não tem, não, A não, Galisteu até falou assim, 90. eu tenho poucos verões, por isso que eu quero aproveitar todos. Todos. E é um pouco isso mesmo, a gente tem Claro mais que tempo é. vivido do que tempo para viver. Por isso Tá que certo. a morte, ela começa a pesar e dá mais medo conforme a gente vai amadurecendo. Por quê? Porque, nossa, eu não posso mais perder tempo no tempo que passa. E é isso, a gente não pode perder tempo no tempo que passa. Então, assim, eu vou perder tempo com picuinha, boba, e vou ficar sem falar com pessoas que eu amo. Não, você não tem esse tempo, a gente não tem esse tempo a perder. Eu vejo desde lá em casa, a Isadora que dela olha, por exemplo, ela olha pra uma pessoa da família e fala, ai mãe,
essa pessoa tá ficando velhinha, ai meu Deus, ela vai morrer. Tipo assim, a pessoa nem tá velha, tá? Eu falo, calma minha filha, essa pessoa tem mais uns 30 anos pra ver se Deus quiser. Né? Eu acho muito engraçado. Mãe, eu tô achando que essa pessoa tá ficando velhinha. Deixa eu falar uma coisa importante, já que a gente tá falando de criança e da Isa, enfim. A questão do velório, que você falou antes. Leva ou não leva criança no velório, tá? Quando a gente pensa, como a gente foi enfiado dentro de um velório, né? Vamos chupar um sorvete, de repente eu tô lá olhando pro morto. Então, assim, aquilo foi muito chocante. Então, muitos de nós, da nossa geração, temos traumas dessa situação. Ir no velório não é algo legal, mas não precisa ser algo traumático. E aqui tem uma diferença. Tá? Para muitos de nós, da nossa geração e da geração dos nossos pais, foi algo traumático. Para os nossos filhos e para gerações que vêm, não precisa ser. Mas leva ou não leva? Vamos lá. Você pode levar e até deve, ok? Por isso, quando que a gente vai levar uma criança no velório pela primeira vez, por exemplo? Se é um velório mais tranquilinho, sabe assim, quando já tá bem velhinha, quando já, né, ou bem velhinho, quando já tá hospitalizado, que não vai ter aquela comoção, porque aí a criança fica um pouco mais assustada. Quando é uma coisa mais leve, né, e aí bobizo, enfim, como que a gente explica pra criança? Então, o que faz? Como que eu vou levar uma criança no velório? Posso levar? Pode. Porém, explique nos mínimos detalhes o que tem lá. Então, você fala assim, lá tem flor. Não adianta só falar que você tem flor. A gente não ganha coroa de flor. Então eu vou dizer que vai ter um monte de flores diferentes. E você pode até pegar na internet e mostrar. Isso é uma coroa de flor. Eu nem falei da coroa de flor, né? O preço, a média. Eu fui, esse tempo eu comprei uma coroa, 500, tomei uns 1.000, 2.000 reais uma coroa. Então assim, você vai falar que tem coroa de flor. Você vai dizer que existe uma urna, que é como uma caixa. Uma coisa importante de dizer. A pessoa, ela não está dormindo. Ela estará de olhos fechados, mas não está dormindo. Por quê? Porque tem criança que fica com medo de dormir depois. Entende? Porque assim, ela não quer dormir, fica com medo de alguém dormir. Né? Ou fica com medo que a mãe durma, coisa parecida, e nunca mais vai voltar. Então assim, a gente explica que aquela pessoa, ela morreu. Eu posso até falar para uma criança, eu não sei para onde que foi, o que foi, onde que tá a alma, tem resposta enfim. para tudo. Eu posso explicar conforme a religião que eu acredito em relação a esses quesitos. Mas eu posso dizer para a criança, não sei. A gente pode chorar na frente da criança? Pode chorar na frente da criança. O que a gente deve evitar? Aquele choro desesperador, aquele do chuveiro, aquele a gente deixa pro chuveiro. Por quê? Porque a criança, quando ela entende, por exemplo, é claro que algumas situações não dá para evitar, tá? Mas se puder evitar, se eu tenho lá, a minha mãe tá chorando desesperadoramente, ela acha que ela precisa cuidar da mãe. Então ela sai do papel aqui de filha e ela passa a ser cuidadora. E ela às vezes se assusta um pouco com isso. Então, agora, eu também fazer de conta que nada aconteceu, também é ruim, porque se a criança tem um sentimento pela pessoa que morreu, ela também vai ficar triste. Então eu acolho essa tristeza, olha, fica triste, você está sentindo isso mesmo, a gente pode se emocionar junto com a criança, né? Eles ficam todos assim, né, mamãe, por que você está chorando? Né, titio, por que você tá eu optei por não levar no velório da minha avó, e aí, agora a Isadora fica nessa, mãe, eu queria ir no velório. Eu falei, Isadora, pelo amor de Deus, filha, não fala isso, né? Mas ela não sabe o que é, entende? Aí eu falo assim, acho que você não deixou ir no velório porque, da assim, Bíblia. às vezes ela tivesse ido, 5 minutos que uma criança fica. Podem reparar quando ela vai, olha, partiu brincar. É isso, é muito rápido. Entende? É muito rápido. Ela vai, ela entende. Por isso que assim, você explica pra ela antes, você vai dizer, as pessoas vão estar falando baixinho, vai ter gente que talvez vai estar chorando, porque as pessoas estão tristes, né? Vai ter flores. Esse dia eu tava num velório, aí a criança fez assim, ô vovó, ele deve estar cansado de ficar naquela posição. Fala pra ele que ele pode se mexer. Então, assim, por quê? Porque talvez não entendeu esse processo, né? Então, assim, não vai se mexer e não vai sentir dor. Então, é importante entender que ela não está mais sentindo dor, que está tudo bem, né? Então, acalmar essa criança, ela vai ter uma certa curiosidade. E, ok, desde a criança não quis ir. Então, cria um ritual com a criança. Como? Faça uma cartinha lá para a avó, para a bisa. Vamos, sei lá, e aí eu levo essa cartinha lá na urna. Vamos soltar um balão para a bisavó, para a avó, para quem foi que morreu. A gente cria um ritual para que a criança tenha esse fechamento. Os rituais são necessários para simbolizar situações. Então, o ritual da formatura é para dizer que acabou aquele tempo de estudo. O ritual do casamento é para dizer, olha, agora você não é mais solteiro, agora você é casado. Então, a gente tem rituais para a vida.
o ritual da despedida também é um ritual necessário. É, gente, vocês viram quanta coisa você aprendeu, Val? Não queria falar de morte, aprendeu quanto custa, aprendeu o que pode fazer, o que não pode. Aprendi que é mais barato ficar vivo. Aprendi, Então vamos continuar aprendemos que o vivo. Val morre de medo da morte. Eu não quero ir, só isso. Só eu quero viver. Quero Então, eu vou fazer viver. uma pergunta, Val. Por quantos anos você será lembrado? Por quanto tempo você ficará vivo? Que eu ficarei vivo? Você sabe que eu tô indo pro México daqui uns dias pra conhecer a cultura. Eu tô indo pra conhecer... Lá eles adoram os mortos. Eu tô indo pra ir pro dia dos mortos deles. E quero conhecer todo o ritual, né? Porque a minha cemitério tem que dar uma passadinha no cemitério. Vai pra Você festa quer lá. saber por Eu vou que que a pra pessoa festa. foge de você? Me acompanha, vai estar nas redes sociais, Tá. vou mostrar lá. E lá eles têm uma coisa muito bonita, que eles dizem assim, que a gente tem 3 tipos de morte. Quando o nosso coração para e o nosso cérebro para. Quando nós somos enterrados ou cremados, é a segunda morte. E a terceira morte é quando nós somos esquecidos. E essa eu acho que é a grande pergunta que nos fica. Por quantos anos eu quero ser lembrado? Eu não tenho esse desejo de ser lembrado aqui ou ali. Eu só quero é viver muito, eu quero andar de bengala. 108 Porque anos. tem mas... aquele filme que é Ah, ótimo esquece. sobre a morte de criança, pra crianças. Viva, Como é que é o a nome? vida é uma festa. A vida, Viva a Vida é uma festa. fala sobre morte. Assiste, Val. Mas é lindo, é lúdico. É lindo, ele é lúdico, É. ele é um desenho de caveirinhas, É, enfim. eu achei bem fofo também. Eu chorei. E esse filme fez uma virada na minha vida, por isso que eu vou pro México. Eu Então, chorei. me mande. Mas é isso aí, gente. A gente sempre corre. A gente vem. Nós somos, né, Val? De 8 a 80. Multifacetas. Não só na roupa, que eles ficaram me zoando nos stories, mas como assuntos, né? Ah. E é isso, gente. Que a gente tem que jogar na rede. O que eles querem ver aqui também, né? É verdade. Vamos Esse fazer isso? assunto eu tava com preconceito. Eu gostei de falar, mas não quero saber dele. Beijo, querida. Beijo. Obrigada, viu? A gente podia falar mais 1 milhão de horas. Eu não estou com o tempo ali. Muito interessante. Obrigada. E a gente vai acompanhar você no México. Posta tudo. Obrigada. Obrigado. Obrigada.